Que alegria mais uma vez ter você aqui conosco, Nossas Letras e algo mais. Estamos aqui estudando a lição da Escola Sabatina, Lições de Fé, no livro de Josué. Já estamos na lição número 8, que tem o título Gigantes da Fé, Josué e Caleb. E nosso convite é que você nos acompanhe no estudo de hoje. E hoje aqui, que alegria, aqui eu estou com dois grandes amigos, meu grande amigo, meu irmão William Christian, minha amiga e minha irmã Ruth. Como é que vocês estão? Boa noite, pessoal. Boa noite, Wesley. Boa noite, William. Estamos felizes, né? Que bom, tão né? bom a gente Fazia um tempinho que esse trio não estava junto, né? Voltamos aí, né? Boa noite a todos, boa noite meu amigo ouvinte, minha amiga, meu irmão, você que chegou a esse vídeo de alguma forma, que recebeu, vai receber, possa se sentir abraçado pelo Espírito Santo. É um prazer a gente estar aqui para estudar um pouco mais a palavra, ainda que tenhamos um pouco de liberdade, né? Para estudar essa palavra. Verdade. Ruth, você poderia orar para a gente iniciar? Sim. Bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez como irmãos em torno da Tua Palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui presente. Pedimos então que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento e abençoe, Senhor, aonde esse vídeo chegar, que vidas possam ser transformadas e pessoas, Senhor, possam se aproximar de Ti. Te agradecemos por tudo, Jesus, em Teu santo nome. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. A lição dessa semana, Gigantes da Fé, vai tratar especificamente de Josué e Caleb. Mas o verso para memorizar, contextualizando a lição, está no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 7, diz assim: Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. E a introdução da lição fala o seguinte: todo pai sabe que os filhos aprendem pelo exemplo, certo? Quantos pais já se preocuparam ao ver seus filhos seguirem maus hábitos em vez dos bons? Independente da idade, é comum acharmos mais fácil fazer o que é errado do que o que é certo. E mais à frente diz: desde o nascimento somos moldados pelo poder do exemplo. Aprendemos as coisas mais básicas da vida, como andar, falar e expressar emoções, imitando modelos. Embora ninguém seja perfeito, podemos admirar e seguir os traços espirituais daqueles que se tornaram gigantes da fé. E conclui dizendo: nesta semana vamos examinar mais de perto os exemplos de dois gigantes da fé no livro de Josué, Caleb e o próprio Josué. O que fez com que eles se destacassem em sua geração e desempenhassem um papel fundamental na vida do povo de Deus durante os períodos mais importantes da vida de Israel. E essa lição, na verdade, essa introdução, ela traz aplicações para os nossos dias atuais, né? E assim, não só traz, mas como nós devemos trazer aplicações para os nossos dias atuais, para a gente compreender como ser referência para as próximas gerações. Ser referência no sentido não só de um contexto de convivência dentro da igreja, mas uma referência até mesmo dentro de um contexto da nossa família, né? Porque quer queira ou não, a gente, quem tem filhos, sabe que o filho, a própria lição fala que ele aprende pelo exemplo, né? Quem não tem, mas sempre tem alguém na família que se inspira na gente, isso é muito comum. E o que a gente vai ver aqui essa semana, e se alguém tiver aqui, já passa a palavra, se alguém quiser citar algum exemplo... Eu queria só refletir um pouquinho sobre esse verso áureo, né? Ele está na Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus, ela foi escrita para os cristãos judeus, né? Que estavam enfrentando uma perseguição muito grande e estavam muito tentados a abandonar a fé. E essa parte do capítulo 13 é uma parte que fala muito sobre o dever espiritual, né? E ele chama a atenção dos cristãos para a questão da observação mesmo com relação à liderança, né? E enquanto eu estava estudando essa lição, eu me lembrei de um senhor que teve uma grande referência para mim
quando eu tinha mais ou menos essa fase de 13, 14, 15 anos, ele não era pastor. Naquela época, quando se queria evangelizar uma cidade do interior, normalmente as igrejas mandavam, obreiros bíblicos, né? Ele ia com sua família, eram os plantadores de igreja, né? Eles começavam, eles estruturavam a igreja, quando estava tudo pronto, aí vinha realmente o pastor que iria assumir e ele já partia para ir plantar a igreja em outro local. E esse amor, esse senhor, esse obreiro bíblico, ele desenvolveu um amor tão grande à igreja. Quando eu digo a igreja, era os membros, as pessoas, que para nós a figura dele era como um pastor, né? Era como um pastor. E eu me lembro que ele pegava o sábado à tarde, ele juntava a menineira da igreja. Nós não tínhamos ainda igreja em Quixadá nessa época, né? Hoje tem várias igrejas adventistas, mas nessa época não tinha. E era só grupinhos que se reuniam. E ele juntava a menineira e sábado à tarde, sabe qual era? O que ele fazia com a gente? Ele vinha sempre com uma caixa de papelão, e vinha cheio de coisas. Martelo, livro, sabe? Vários objetos. Aí ele escolhia 2 jovens, botava a gente para ficar ali no púlpito e dizia assim: eu vou levantar o objeto e você vai fazer um sermão a partir desse objeto que eu apresento. E à medida que o tempo for passando, eu vou apresentando outro objeto. E você vai ter que fazer as conexões dentro do seu sermão. E ele fez muito isso comigo, fez muito isso com outros jovens, entendeu? E quando foi anunciado, quando ele terminou, que a igreja ficou pronta, muito bonita e tudo, ele foi anunciado que ele sairia, que ele iria para outra, né, outra cidade. Foi uma tristeza muito grande para a gente, porque havia muito... A gente sabia que um dia ele ia embora. Muito afeto envolvido, né? Você sabe o que foi que aconteceu? Ele, nessa época, era a época dos slides, que botava os slides. Ele fechou, as luzes se apagaram, ele passou o slide e ele se sentou do meu lado. E ele cantou, ele cantou, ele cantou. Só que num determinado momento, eu só via a pancada, paf, no chão. Ele teve um ataque cardíaco fulminante. A cabeça dele estava preta, preta, preta. Nunca me esqueci daquilo. Eu conheci um líder na minha vida que amava realmente, que a igreja que ele pastoreava. Ele não era pastor, mas ele era um líder. Não era o pastor de formação, né? De titulação, de academicismo, mas né? Era um pastor de vocação, né? De vocação. E isso é tão raro. É tão raro. Então, quando eu vi essa lição, foi impossível não lembrar dele. Por sinal, a irmã Nila, a esposa dele, ela é ouvinte do nosso podcast. Ah, que maravilha. Estou falando do irmão Bento. Grande abraço aí para a irmã. Ela é de Maranhão. Nila. Ela hoje está no Maranhão? Está no Maranhão. Grande... Ela disse para mim, passou um áudio para mim, que gostava muito dos nossos podcasts, que ajudava muito ela a entender as coisas. Amém, né? Amém. Então, assim, eu estou falando do irmão Bento, né? Irmão Bento Maciel. Então, assim, foi muito forte para mim, né? Quer dizer que... Porque diz assim que o autor da carta aos Hebreus exorta os crentes a não esquecer esses guias, especialmente os que já faleceram. Né? É um convite à observação da trajetória desses líderes, como viveram, como enfrentaram desafios e como terminaram sua jornada com fidelidade. A fé desses líderes é apresentada como exemplo digno de ser seguido. Não se trata de copiar comportamentos, né? Mas de adotar a mesma confiança e obediência a Deus. Sim. Então, é sobre esses 2 líderes, com essas características que a gente vai estudar na lição dessa semana, né? Então, eu queria só fazer essa observação com relação a esse verso Áureo, né? Que eu achei, assim, foi muito forte para mim, sabe? Eu gosto aqui quando a lição fala assim, lembre-se dos seus líderes, aí coloca entre parênteses não, entre vírgulas, né? Os quais, né? Que é um pronome relativo, pegando um pouco na língua portuguesa, o que eu me lembro que é muito pouco. Mas é um pronome relativo que dá início a uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então ela nem tá bom. Isso em época de Enem você vai ajudar alguém, né? O que ela tá querendo dizer? Lembre-se dos líderes. Quais líderes que eu vou lembrar? Porque tem muito... Eu tenho muita gente com o nome de líder, ocupando a função de líder, mas que você não lembra ou não merece ser lembrado. Ou se merece ser lembrado, talvez será lembrado negativamente.
Que esse não seja o meu caso, o seu caso. Espero que a gente não esteja nesse. E se estivermos, vamos pedir a Deus para que Deus possa nos limpar. Mas ele diz aqui qual a característica principal desse livro. Ele vai falar da fé, a irmã Ruth já disse, né? Considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram, mas assim, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Então, qual era a característica desse livro? Eles pregaram a palavra. E aí eu venho para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, eu gosto muito desse texto, é muito usado na hermenêutica da pregação, principalmente para os novos pregadores, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra, pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora do tempo, quando for conveniente e quando não for. Aí ele vai dizer, corrija, repreende, mas ele diz assim, prega a palavra. Não é pregar sobre a palavra, não é pregar o que eu acho da palavra, é pregar a palavra. Interessante que você estudando sobre esse texto... No sentido de viver, né? Exato, pregando a palavra, não só vivendo, mas assim, pregando o que realmente Deus diz e não o que eu acho que ele quis dizer, ou das minhas experiências. Nós temos uma tendência, às vezes, quando a gente sobe muito no púlpito, e inclui as nossas experiências como talvez o centro da mensagem. O centro da mensagem é a experiência de Cristo, é a palavra de Cristo. Eu gostei muito de um grande pregador, que ele explicando sobre esse texto, ele fala assim, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, ele tem compromisso com a sua palavra. Então a palavra de Deus é que não volta vazia. Muitas vezes o pregador tira coisas mirabolantes da sua cabeça. Ele não está pregando a palavra de Deus, ele está pregando um achismo que ele gostaria que a Bíblia dissesse e não assim, claro, diz o Senhor. Verdade. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, prega a palavra e não sobre a palavra. Prega a palavra, prega o que Deus realmente disse. Então, se Deus disse que 10% de dízimo, você não vai pregar que é 8%. Você não vai pregar que pode ser devolvido comprando cestas básicas. Você não vai dar um jeito para maquiar e fazer com que aquilo seja torcido de acordo com o que eu acho mais conveniente. Você vai ter que pregar que é 10%. E se você acha bom, ótimo. Se você acha ruim, você vai pregar que é 10% do mesmo jeito. Porque é o que a palavra está dizendo. A lição, ela se estrutura em alguns tópicos, que eu acho, pelo menos, né? Na parte eu vou fazer só aí já o spoiler, né? Que a gente chama, né? Sábado ela vai falar sobre os gigantes da fé. Quem prega a palavra. Domingo, quem é fiel. São aqueles que são os líderes que são fiéis. Na segunda-feira, quem é corajoso. E na terça-feira, quem serve de exemplo. Então, as características de ser um gigante da fé. Pregar a palavra, eu ser fiel, corajoso e ser um exemplo. A gente vai seguindo, a gente vai esmiuçar um pouquinho de cada um. E falando sobre fidelidade, então, William, você já começou... A lição, ela... Facilitei o bastão aí, né? Passagem de bastão. Ela faz uma pergunta assim, quem foi Caleb? Qual foi a sua importância dentro do povo de Israel? Eu vou ler só um dos textos que a lição aqui nos pede, que está lá em Números, capítulo 13, mas eu já vou pular para 30 e 32, né? Porque aí o contexto é aquela primeira visita dos espias à terra de Canaã, quando voltam. Então, dos 12, 10 já dizem, olha, é impossível a gente conquistar essa terra, lá tem gigantes. E aí chega um momento que Caleb diz assim, mas Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse e disse, vamos partir, no verso 30, vamos partir e tomar a terra porque é certo que vamos conquistá-la. Mas os outros espias que tinham ido com ele disseram, não podemos lutar contra o povo da terra porque é mais forte do que nós. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram, a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Mas o contexto mostra que tanto Josué quanto Caleb, né, mas aqui a gente vai falar especificamente de Caleb, eles tiveram uma postura completamente diferente, né? E vem falar um pouco de quem era Caleb, né? E qual foi a importância dele, no caso, para os israelitas, mas Ruth, fica à vontade. Em Números 13, 30 e 32, diz claramente que quem teve essa ideia de irem 12 espiões para espionar foi o próprio povo. Foi o povo que teve essa ideia dos espiões. Sim. Aí Moisés ouviu a proposta, Moisés consultou Deus e Deus consentiu que eles fossem, né? Sim. Aí, olha só, eles já estavam dando demonstração da desconfiança. Por que eu vou espionar algo que se Deus já tinha dado garantido que daria certo? Que é para eu poder dar o meu aval, né? Para eu poder ficar mais seguro. É aquilo que você é a minha mão, né? É minha força. mão.
E na final das contas eles atrapalharam tudo, né? Porque dos 12, só 2 disseram, vamos que a gente consegue, né? Que a gente consegue tomar. E o que é mais interessante é que nessa época Caleb tinha 45 anos. Nessa época, 40 anos. 45 mais foi 40. Depois que ele vai pedir a montanha. Anos. Isso, exatamente. Né? 40 anos. Olha só, o que o irmão está falando sobre essa questão que o povo teve a desconfiança. Você percebe que quando eles voltaram, você sabe, os 2 relatórios tiveram. Josué e Caleb trouxe um relatório de ânimo, os 10 espias trouxeram um relatório de desânimo. Basicamente é isso. Qual é o nome dos outros 10 espias? Diga aí, na sua cabeça. Um dos 10. Não, ninguém lembra. Por que não lembra? Porque a história não se desenvolveu por eles. Pois é. Porque a história se desenvolveu por aqueles que estavam posicionados ao lado de Deus. E aí, por que a história se desenvolveu ao lado dos que tinham se posicionado ao lado de Deus? Porque Deus já tinha dado a confiança, né? Já tinha dado a promessa de que eles conseguiriam vencer e conquistar aquela terra. Então, não havia motivo para desânimo se você andava com Deus, se Deus é conosco. Eu vou me lembrar de Moisés. Se o Senhor não for com a gente não vai, né? Como a gente já estudou na lição passada. Então, se Deus ia com eles, por que eles estavam desanimados? O desânimo é uma forte arma que Satanás tem para me afastar de Deus. Tem um texto eu acho que eu vou procurar, é Tiago capítulo 1, versículo 7, procuro já aqui para diz assim, Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de força, de poder e de moderação. Eu não estou dizendo para ninguém pular de um penhasco e que Deus vai botar a mão embaixo para poder segurar. Aí é imprudência. Exatamente, aí é imprudência. Aí eu vou vir com outro texto que é simples como as pombas, prudentes como as serpentes, né? Que Jesus diz, né? É imprudência, totalmente prudência. Né? Não é ilógico. Não é um arrobo de irresponsabilidade, então se Deus me deu o coragem, eu vou andar 2 horas da manhã em Fortaleza, mexendo no meu celular, que não vai acontecer nada comigo. Isso também é classificado como imprudência. Mas diante de algo que Deus tinha prometido que ia ser feito, assim claro diz o Senhor. Então quem trouxe o relatório de ânimo estava do lado de Deus. E permaneceu o seu nome para sempre. Permaneceu o seu nome lembrado. E quem estava desânimo, afastou de Deus. E aí você vê claramente 2 atitudes. Uma atitude de fé e uma atitude de incredulidade. E detalhe, a atitude de incredulidade trouxe consequências para todo o povo. Todo o povo. Porque a atitude de incredulidade fez com que eles passassem 40 anos no deserto e que toda uma geração não entrasse na terra de Canaã. Isso significa que as minhas palavras, o meu comportamento afeta as pessoas que são próximas a mim. Isso. Minha família, né? Eu posso trazer ânimo ou desânimo? E tratando ainda de fidelidade, porque no contexto, no caso, tanto Josué quanto Caleb ainda foram ameaçados de morte, né? Então eles foram ameaçados de morte, mas mesmo assim eles permaneceram dentro de um contexto de fidelidade. E veja bem, as consequências dos incrédulos acabaram também afetando a Josué e a Caleb. Por quê? Porque eles também tiveram que passar os 40 anos no deserto. Que situação, viu? Mas você não vê em nenhum momento eles murmurarem da situação que a Bíblia não registra. Qualquer questão de murmúrio deles ou lamentação com relação a isso. E o que me chama a atenção também foi o sentimento dos 2, Josué e Caleb. Eles rasgaram a roupa, né, em tristeza, e choraram em sinal de tristeza. Como quem dissesse assim, seus loucos, nós já estamos aqui, é só entrar. Para que voltar? Né? Então eles rasgaram as roupas, porque naquela época era o hábito, né? No momento de extrema tristeza, rasgaram a roupa, né? E a Bíblia diz que foi sinal de dor e de muita tristeza. Eles choraram pelo povo de Israel. Então, isso já demonstra que eles eram pessoas líderes que amavam o povo. Eles sentiram tristeza pela escolha do povo. E fala pra gente também de um Deus paciente, né? Mesmo Deus que perdoa os pecadores do Novo Testamento, que estava presente no Antigo Testamento. Deus paciente. Consegue. Vou ter que mandar esse povo de volta pro deserto, não quer entrar, então eles vão ter que vir pro deserto, vão morrer, e os filhos dele vão ter direito e entram.
Eu não lembro a passagem, mas como a nova Canaã, na eternidade, né? Deus não exclui ninguém, são as pessoas que vão se excluir mesmo. Eu não lembro aqui a passagem exata, mas Moisés intervém, né? Disse, o Senhor perdoa esse povo, né? E aí Deus disse assim, tá bom, então eu vou perdoar, mas eles não vão também... Não vão entrar. Não vão entrar na terra. Números 32:12, ele ainda diz assim, ó, Caleb, filho de Jefuné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, foram os únicos que continuaram fiéis ao Senhor. A Bíblia diz que Deus diz que Caleb tinha, as palavras de Deus, né? Caleb tinha outro espírito. É isso. Esse texto que eu ia utilizar agora... Números 14, 21 e 25. 14, 21 e 25 diz bem aqui, né? Mas com o meu servo Caleb, justamente versículo 24. Números 14, 24. Mas com o meu servo Caleb, que tem outro espírito e me segue com integridade. Essa palavra, integridade, ela se repete em vários momentos. Números 32, 12 diz assim, com aqui o texto que o Wesley acabou de ler, diz, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Tem outro texto também que fala que ele era inteiramente fiel a Deus. Eu acho que aqui... Números 32, 12, que diz que eles seguiram fielmente o Senhor. Será que é esse? Josué 14, 14 diz assim, por isso até o dia de hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Me lembrou de um texto lá de Daniel, estava até procurando aqui, Daniel capítulo 5, quando Daniel, ele está ali preso em Babilônia, e Nabucodonosor vai ter um sonho, não tinha quem interpretasse. Aí alguém lembrou, na época aí passada, tinha um homem que tinha um espírito dos deuses santos. Eu gosto desse texto que ele diz assim. Eu não encontrei aqui, eu acho que a minha tradução não tem. Era Nabucodonosor ou Belsazar? Belsazar, perdão, que é justamente Nabucodonosor, Daniel capítulo 3. A rainha mãe manda trazer. É verdade, porque sendo Nabucodonosor era já no passado. Obrigado pela correção. Obrigado pela cronologia. Então ela pede para trazer, porque diz assim, ó, na época do teu avô, né, tinha um rapaz aqui que tinha um espírito dos deuses santos, ou seja, o espírito que ele tinha era um outro espírito. Lembra o mesmo texto aqui, o espírito de Caleb era um outro espírito, porque ele era inteiramente fiel, ele era íntegro diante de Deus, ele era inteiro, ele não era partido. Então Deus, ele não aceita a nossa adoração fragmentada no sentido de adorar a Deus e ter um outro a Deus pequeno para eu adorar ou dividir a atenção. Deus quer que a gente seja inteiro para com ele. A fidelidade, um dos pontos altos aqui, uma das características de um líder que realmente é um gigante da fé, é que ele é inteiro para com Deus. Ele não faz pequenas concessões para que os desejos dele sejam satisfeitos, mas ele atende a Deus na inteireza da sua palavra, com completude de coração, sem ter um coração dividido pelo pecado e pela presença de Deus. Ele lança fora o pecado e fica com Deus. Tá bom. A lição do domingo tem uma perguntinha lá embaixo. E essa pergunta eu acho que eu deixo até para quem nos assiste, para que a gente faça essa reflexão, que ela diz o seguinte: o que você faz quando a maioria das pessoas discorda de suas convicções mais profundas? Eu começo a discordar das convicções, vamos dizer assim. Eu coloquei assim, eu não negocio princípios. Né? Porque princípios são inegociáveis. Tem um texto que diz que não é um texto da Bíblia, mas é um comentário. Quem negocia princípios, negocia a si mesmo. Quem negocia princípios, negocia a si mesmo. A pressão da maioria, ela pode ser um grande problema. Ou ela pode te fortalecer ainda mais na tua caminhada, se você já tem um relacionamento estreito com Deus. A pressão da maioria diante de Estevão fez com que ele fosse apedrejado. Mas nem por isso ele deixou a fé de lado. A pressão da maioria de, quem sabe ali, receber um aplauso socialmente falando, em Ananias e Safira, fez com que eles se precipitassem e foram fazer uma venda que era totalmente desnecessária para ganhar. Policarpo, quando ele já tinha 84 anos, quando ele foi levado ao Coliseu, né, para os leões, para ser martirizado, era Nero, não era na época de Nero chega e fica dando chance a ele, porque a figura dele, aquele ancião ali no meio, diz que chamava muita atenção o fato de ser uma pessoa bem idosa e tudo. Aí ele diz, né, passei 84 anos servindo ao meu Senhor, e agora que eu tenho que provar esse amor, você me pede para desistir?
eu não renuncio minha fé. E ele morreu martirizado, né? Mas eu acho assim que cada um de nós, no momento da nossa vida, tem um momento de testemunhar, sabe? Sim. Se somos realmente do Senhor integralmente. Sim. Porque durante a nossa jornada é um caminhar que a gente cai, né? Gente cai por pensamento, por ação, a gente acaba caindo de alguma forma. Mas há um momento em que a gente tem que provar. Porque, claro, Caleb e Josué, por tudo que eles eram, mas eles eram seres humanos. Eles tinham os momentos. Tanto é que Josué foi para Ai e não consultou o Senhor. E eles perderam. Sim. E ele era um excelente líder. Era um homem que era obediente a Deus. Mas teve um momento que ele fraquejou, né? Mas a gente precisa entender isso aí. Que para sermos realmente discípulos de Cristo, a gente precisa um pouquinho mais de radicalismo, né? Não é o radicalismo do fundamentalismo, mas o radicalismo de dizer assim, pronto, eu não posso negociar a princípio mesmo. Vai ter sempre um momento em que a gente vai ter que dar aquele testemunho firme. E eu acho assim que a lição está abordando isso. Na história desses homens, a lição está abordando essas características deles dois, assim como a lição abordou durante um bom tempo a essência de Moisés como líder, né? Que também, com certeza, teve suas falhas. E eu achei interessante que na quinta-feira, quando a gente for ver a parte de quinta-feira, a gente vai ver quem é realmente o verdadeiro líder. Sim, que não tem que é o grande herói, nenhuma, né? O herói humilde, né? Não negociar princípios, como a lição fala aqui na segunda, que ela pergunta, né, o que é que significa seguir ao Senhor de todo o coração? Porque ela traz os exemplos tanto de Josué quanto Caleb em situações onde eles foram levados a seguir aquilo que o Senhor tinha dito. Eles demonstraram a fé no sentido de dizer assim, não, como a gente já falou, a terra está aqui, a gente não precisa ter medo de entrar na terra, não tem que ter receio. O Senhor prometeu, então a gente não tem o porquê de não seguir as ordens que o Senhor já deu, né? E aí, como o William falou, em Números 14, 24, a lição diz que Caleb tinha esse espírito diferente. Deus mesmo diz, né, que Caleb tem um espírito diferente e me segue com fidelidade. E ele entrará na terra que espiou e seus descendentes possuirão por herança. E a gente voltando no mesmo Números 14, mas já no verso do 20 até o 23, que era o que eu estava querendo lembrar, né? Quando Moisés pede que Deus perdoe o povo, aí diz assim, então o Senhor disse, está bem, vou perdoar esse povo como você me pediu. No entanto, prometo, tão certo como eu vivo e pela glória que o Senhor enche toda a terra, que nenhum desses homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me puseram à prova 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, verá a terra que prometi por meio de juramento dar aos seus antepassados. Nenhum desses que me desprezou verá a terra. Né? Wesley, aqui quando você fez a pergunta, o que significa seguir ao Senhor de todo o coração, né? Aí eu botei 4 pontos. Pois não. Lealdade total, quer dizer, não dividir a confiança entre Deus e outras fontes. Que outras fontes? A força humana, o próprio medo, né? Obediência constante. Não apenas em momentos de entusiasmo, mas também em momentos de oposição e espera. Confiança inabalável, crer nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. E vida coerente, ter atitudes que refletem um coração alinhado com os valores de Deus. Então, seguir a Jesus, ela tem que passar por esses quatro pontos, né? Quando eu estava estudando aqui a lição, né, aí eu me lembrei, eu fazer uma comparação, né, em 1844, né, as pessoas esperando que Jesus voltasse, e aí Jesus não voltou, muitos fizeram o quê? Se decepcionaram, abandonaram, né, aquela ideia que surgia do advento, da volta de Jesus, né, e o que é que acontece? Com Caleb foi diferente, né? Ele seguiu o Senhor e esperou 45 anos para receber as terras, né? e a promessa que Deus
tinha feito, né? Para todo o povo, né? Mas aí que, no final, a nova geração, e como a gente lê o texto, Caleb, foi um que, como tinha o espírito e permaneceu fiel, foi aquele que, juntamente com Josué e a nova geração, que acabou recebendo, se cumprindo a promessa de receber as terras, né? A gente viu que eram 12 espias. 10 trouxeram um relatório, que os relatórios deles não tinham mentiras, né? O próprio Caleb e Josué ficaram calados porque em alguns momentos era verdade. Ali tinha gigantes, ali tinha, né? Era um povo forte. Mas o que eles não concordaram, Caleb e Josué, foi que seria impossível conquistar. Então, eu fiquei pensando assim, juntando esses 10 espias, mais a multidão que chorou com o depoimento dos 10, né? Quer dizer, que duvidou da possibilidade, só restou quem com coragem para entrar? Caleb e Josué. Então, eu botei 3 pontos. Que os dois, o testemunho dos dois, a história dos dois, Josué e Caleb, me desafiam, né? Permanecer firme na fé, mesmo quando não estamos em maioria. Viver com integridade, deixando que nossas ações reflitam o que há em nosso coração. E confiar nas promessas de Deus, mesmo que demorem a se cumprir. Quer dizer, eles tiveram que voltar para o deserto, mesmo com toda a certeza de que eles poderiam. Serviram ao Senhor com o melhor que eles puderam servir, por causa da incredulidade deles. 40 anos não são 4 dias. Foi a metade da vida deles. Exato. E, portanto... e ainda conseguir permanecer com o mesmo amor e vontade de servir a esse Deus. Não murmuraram. Despender, né? O investimento de você estar ali tempo com Deus, ao ponto dele dizer aí, 45 anos passou e eu sou tão... guerreiro, eu sou tão... ainda sou forte, Sou forte o suficiente para entrar na terra e tomar de quem tiver, porque eu acredito que Deus vai estar comigo. Eu gosto muito desse texto que ele diz. E ele ainda escolhe a terra que precisa... onde moravam os gigantes. Por isso que eu estava dizendo, coragem. Eu citei agora o texto falando sobre covardia e a questão do espírito de moderação. Eu falei de Tiago, era Tiago, né? No primeiro momento, ele disse Tiago, capítulo 1, verso 7. O texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas deu espírito de força, poder e moderação. Certamente, esse outro espírito que Caleb tinha era o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, que não deu a ele um espírito de covardia, mas um espírito de força, de poder e de moderação. Exatamente. Essas três características aí. E você vê na história deles que eles não fizeram concessões. Exatamente. E aí eu vou voltar aqui para aquela perguntinha lá debaixo do texto, que também me chamou a atenção. Que diz assim, que concessões, mesmo que pequenas, podem nos impedir de seguir plenamente o Senhor. Eu acho que são as consequências que a gente sabe que a origem vem do inimigo de Deus, né? Que são concessões que nos fazem desanimar de esperar no Senhor, de acreditar nas promessas e na fidelidade de Deus. Porque existem concessões que nos levam a isso mesmo. E eu acho que a gente tem que enxergar que existe uma força contrária à de Deus que peleja para que a gente não consiga, né? Não vença. E Deus, ele mesmo ele sendo onisciente, a onisciência dele jamais ela é causativa. Ele sabe o futuro, mas ele não causa o futuro. Sim. São as escolhas, são as manifestações das nossas decisões. Então, assim, Deus sabe que nós temos um inimigo, nós sabemos que nós temos um inimigo que não quer que a gente consiga a vitória. E a gente precisa ser inteligente, porque isso faz parte da adoração. Deus quer pessoas que digam assim, eu preciso ser fiel porque Deus merece que eu seja fiel. A verdade exige que eu seja fiel. E não aqueles meninos, né, que até o apóstolo Paulo fala, né, que bebem leite ainda, né. A gente precisa amadurecer mesmo espiritualmente.
A perfeição que Deus requer é essa que advém da maturidade espiritual, né? Uma pessoa, olha o Caleb aqui nesse texto, ele diz assim, Caleb demonstrou um profundo comprometimento e confiança na promessa do Senhor. A expressão hebraica diz literalmente, segui plenamente o Senhor. Esta frase significa, eu fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Ou, segui o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Aí tem aquela passagem de Deuteronômio 6,5, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento e de todo o teu ser. Essa é a adoração perfeita a Deus. Inteireza, né? Inteireza. Volta de novo para a integridade deles. Inteireza. Agora, para uma pessoa dizer assim, eu segui plenamente o Senhor, era um fiel a Deus muito consciente das decisões e das ações dele, né? Você percebe que quem dá testemunho dele é Deus, não é nem ele que dá testemunho de si, né? Verdade. Você é comparativo com Jó. Observaste, meu servo Jó, homem íntegro reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Em outras palavras, Deus diz, observaste, meu servo Caleb? Ele tem um espírito diferente, não é igual ao dos outros. E me serve de forma íntegra e fiel. É persistente no serviço. Diz aqui em Josué capítulo 14, versículo 9, Caleb falando, requerendo a terra, o pedaço da terra dele. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor. Repetindo mais uma vez a expressão inteiramente fiel. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como me prometeu. Entendendo que Deus era não só aquele quem dá a vitória, mas aquele quem sustenta pelo tempo. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85, ainda sou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes, fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele me prometeu. Josué abençoou Caleb, lhe deu Hebrom como herança, e até o dia de hoje pertence a Caleb, que aí ele fala, pois ele foi inteiramente fiel, repete mais uma vez no texto, ao Senhor, o Deus de Israel. É assim, nós estamos estudando um contexto em que ser fiel a Deus trouxe uma recompensa positiva, apesar de ter esperado muito tempo. Mas ser fiel a Deus não significa uma recompensa positiva nessa terra. Vou querer só colocar aqui colocar um aspecto, porque tá muito bonito. É verdade. Tá muito colorido, vamos dizer assim, tá muito agradável. Então, eu vou ser fiel ao Senhor, aí ele vai pagar a minha casa. Eu vou ser fiel ao Senhor, então ele vai... o câncer que eu tô... Servir ao Senhor significa também muitas dores. Olha esse pessoal que tá sofrendo aí a perseguição. Sim, nós temos atualmente... Na Nigéria. E nós temos também o próprio apóstolo Paulo, tantos outros apóstolos que morreram a fio de espada, queimados em caldeirões, enfim. Servir a Deus tem as suas adversidades. As suas dores. As suas dores muito maiores do que o que a gente pode pensar. No contexto que nós estamos estudando, Caleb realmente passou por grandes provações, conseguiu permanecer firme e conseguiu conquistar a sua terra. Mas isso não é favorecimento, né? Não significa benefício divino ou estar perto de Deus, como também o desfavorecimento não significa benefício divino estar perto de Deus. A única coisa que eu posso dizer é que se a nossa vida não está incomodando Satanás e nós não estamos passando por nenhuma dificuldade, deve ser porque a gente precisa reavaliar alguns pontos. O que eu posso dizer é isso. Josué e Caleb com certeza incomodaram muito as hostes do inimigo e passaram por muitas adversidades, receberam uma certa recompensa nessa terra, mas o próprio Moisés nem terra teve. Exatamente. O próprio Moisés que vem antes nem terra teve. Nem pisou na terra, né? Nem Abraão. Então, não vamos colocar aqui uma prosperidade ou uma meritocracia dentro da teologia. E é interessante que a lição, ela nem aborda essa parte, né? Ligada a isso. Não. Ela aborda em relação à questão mesmo da postura pessoal deles em relação a Deus, da né? coragem, da fidelidade, porque não cabe realmente acreditar que esse é o resultado, né? A prosperidade, ela realmente não é assinada de vir acontecer aqui. Não está em contrato. Mas tem um texto mais adiante que
quando a gente vê que Josué vai escolher, lá na frente, né? Vai escolher por último a sua terra. A que sobrou. A que sobrou. E ele quis aquela que ficava perto do santuário. E aí, talvez isso daí mostre o quê? Que eles tinham uma consciência muito grande que eles estavam tendo uma conquista terrena, mas a verdadeira conquista não era essa. Era muito maior, eles queriam estar, na verdade, era na proximidade de Deus. E essa proximidade de Deus é que ia trazer para eles realmente a conquista eterna. Exatamente. Quando ele servia Moisés, né? O livro de Josué diz que ele não saía da porta da tenda, né? Isso. Ele realmente amava o Senhor. E eu acho que essa é a base, sabe? É a base de uma vida cristã, agradável ao Senhor, é essa que é fundamentada no amor a Deus. Tem que haver amor a Deus, por quem Ele é, e não pelo que Ele é capaz de fazer, de dar ou não dar, mas por quem Ele é. E aí é onde eu acho que é a beleza da experiência de Jó. Quando ele diz, eu pensei que eu conhecia, né? Mas ele disse isso na grandeza do grande sofrimento dele, porque Jó morreu sem saber o que a gente sabe. É verdade. Ele morreu sem saber o que a gente sabe, mas ele foi capaz de entender o amor de Deus. Dentro da experiência que ele desenvolveu. Dentro da experiência que ele não precisou de explicação, ele apenas entendeu que Deus era amor. E não importava se Deus tinha tirado, se Deus tinha dado, era ele quem ele queria servir. E eu acho que a gente tem que encontrar esse entendimento na nossa vida individual, sabe? Que é independente do que Deus pode nos dar ou não nos dar, mas por quem Ele é. E quando a gente consegue entender essa essência, eu acho que a gente consegue fazer uma adoração agradável ao Senhor. Porque é por amor a Ele, né? É aquele texto. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daquele... Não é que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, mas Ele faz com que todas as coisas cooperem. Ou seja, apesar das dificuldades, apesar dos desafios que se vive, a gente tem que entender que Deus ele está querendo, na verdade, é nos moldar. É nos moldar à semelhança de Cristo. Né? E a lição fala aqui do poder do exemplo. Eu vou ler os textos, que aí facilita um pouco para a gente entrar no assunto. Josué 15, versos 16, 17 e 18, diz assim: Caleb anunciou que daria a sua filha, Axa, em casamento àquele que conquistasse Kiriate. Otoniel, sobrinho de Caleb, filho de Kenaz, irmão de Caleb, foi quem tomou posse da cidade e se casou com Axa. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele para que pedisse ao pai dela mais um campo como presente de casamento. Ela desceu do jumento para falar com Caleb, seu pai, e perguntou. Ele perguntou, o que posso fazer por você? Ela respondeu, quero outro presente, meu pai. A terra que o Senhor me deu é um deserto. Quero uma terra que tenha fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O segundo texto está em Juízes, capítulo 3, versos 7, 8, 9, 10 e 11. Juízes 3, verso 7. Assim os israelitas praticaram o mal diante do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e passaram a servir aos Balaíns. Então o Senhor ficou irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem derrotados por Cusã, rei da Mesopotâmia. Os israelitas ficaram 8 anos sob o domínio dele. Mas, quando eles pediram socorro ao Senhor, ele mandou um libertador. Ele se chamava Otoniel e era sobrinho de Caleb, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor controlou completamente Otoniel, e ele exerceu as funções de juiz do povo de Israel, de modo que, quando ele comandou as forças de Israel contra o exército do rei Cusã, o Senhor entregou o rei da Mesopotâmia nas mãos de Otoniel e ele foi derrotado. Então a terra ficou em paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Foi o primeiro juiz. Primeiro juiz. Uma tipologia de Moisés, né? Libertador. Libertador. Vai tirar o povo de uma situação aqui de escravidão do pecado, né? Você vê como a bênção de Deus, ela se estende, né? Porque a filha dele também era corajosa. Ela desejou a terra das fontes e foi brigar lá pela fonte para
Para conquistar, né? E o sobrinho aprendeu com ele a guerrear e ficar perto de Deus. E ficar perto de Deus. É a questão do exemplo. Provavelmente também o irmão do Senhor controlou ele. Controlou ele. Provavelmente o irmão Kenaz, o irmão de Caleb, também deveria ser homem de Deus. Exatamente. Para o filho ter aprendido assim. Mas assim, eu vou fazer igual meu tio. Eu vou pegar essa terra aí, vou casar aí com a minha prima e vai dar tudo certo. Foi. E aí fala sobre essa questão, né, do poder do exemplo, né? Como é que essa atitude, de que maneira as atitudes de Caleb, né, elas se refletiam nessa geração mais jovem, né? E a gente viu os textos que falam sobre isso. E a lição diz assim: além disso, mostra essa história é significativa porque revela a coragem, a fé e a disposição de Caleb para enfrentar desafios, né? E além disso, mostra que a nova geração de israelitas seguia o exemplo de gigantes da fé, como Caleb e Josué. Enquanto a geração mais velha encerrava o seu ministério, havia um novo grupo pronto para enfrentar os desafios e continuar a cumprir o plano de Deus para Israel, né? E no final aqui diz assim, ó, tem uma perguntinha lá no final. Passar a tocha da fé para a próxima geração é fundamental para cumprir a missão. É o início, daí vem umas perguntas, mas ele é assim, passar a tocha da fé. E aí eu me lembrei, quando a tocha olímpica percorre, né? Aí eu fiquei pensando, rapaz, olha a nossa responsabilidade de passar aquela tocha que o fogo, ele não apaga, ou você vai passar um palitinho de fósforo. Quase. Que, né? Toma aqui. Levou o primeiro vento, já era. É. Então, o poder do exemplo que a lição está falando. Que não é só a gente chegar e dizer assim, olha, esse é o caminho de Deus. A gente chegar para as novas gerações, para jovens e dizer assim, esse é o caminho de Deus. Eu acho que muito mais do que isso daí é a gente ser exemplo de como deve ser o caminho de Deus. Então não é você pegar e você fazer uma cartilha para terceiro e você não cumprir ela dentro da sua casa. É. Uhum. Não é isso? Exatamente. Então, a gente vê aqui nesses textos exatamente a grande responsabilidade. E a gente fala no contexto de liderança para o quanto as pessoas se espelham na gente, o quanto às vezes uma palavra nossa, uma atitude nossa, aí às vezes a gente não sabe, mas ela serviu ou serve para alguém e de exemplo para alguém. 1 Timóteo 4,12, Paulo diz assim, ó, para Timóteo 12,13, ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Seja exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. Seja modelo para eles no amor, na fé e na pureza. Entendeu? Até a minha chegada, dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino. Aí aonde está baseado o conselho de Paulo? Seja exemplo. Seja exemplo. Na fé, né? Quer dizer, não é essa história de a nova geração tem que trazer novidade, porque a palavra de Deus tem que ser sempre o centro de um culto, de uma adoração. Eu vejo muito assim, hoje o pessoal coloca assim a nova geração, mas coloca a nova geração e a inclusão de um bocado de coisa no meio dessa nova geração. Uma nova menos forma a de fazer inclusão o da culto. palavra. Pois é, uma nova forma de fazer o culto, entendeu? Então, olha o que Paulo diz. Você viva a fé de forma que as pessoas vejam em você a palavra. Ele me diz em outro momento, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu só queria sinalizar aqui a respeito do exemplo, é porque o exemplo, ele pode ensinar por afeição ou por contradição. Isso é interessante falar, porque assim, ó, não necessariamente um jovem, um filho, uma filha que teve um pai que deu bom exemplo, vai seguir o caminho do pai. Exatamente. Às vezes é uma cobrança, né? Às vezes aquele caminho do pai parece tão penoso, às vezes o pai é da igreja, faz tudo certinho, levou para a igreja, pequeno e tudo mais, e o jovem segue um caminho totalmente diferente, todo quebrado. Por quê? Porque, na verdade, o exemplo ensinou foi por contradição. Ele achou penoso demais o caminho do pai. Por algum motivo. Daí, não vou entrar no mérito da questão. Como também, eu tenho outro, eu falei de um exemplo positivo, agora um exemplo negativo. O pai bebe. A filha veio e disse assim, eu nunca casaria com um homem que bebe.
ensinou também pela contradição. O exemplo ele pode ensinar pela afeição. O pai é da igreja, o filho, como Antoniel. Antoniel, provavelmente Kenaz era um homem de Deus, o irmão era um homem de Deus, Caleb. Meu tio é um homem de Deus, meu pai é um homem de Deus, eu também tenho que ser um homem de Deus. Como existe o que a gente chama de teoria do elo. Um pai que bate no animal, um homem que bate no animal provavelmente vai bater na esposa, e o filho vai aprender a bater tanto no animal quanto bater na esposa. Então quem maltrata animal, maltrata a pessoa. E se o filho não entender por contradição, ele tende por afeição e ele vai ser abusivo no relacionamento com os coleguinhas de sala, ele vai ser abusivo no relacionamento quando ele tiver a primeira namorada, ele vai ser tóxico. Então, o exemplo, ele tem um poder muito maior do que nós estamos simplesmente olhando do ponto de vista aqui de Otoniel. Porque existe a afeição e existe a contradição que tanto exemplos bons como exemplos ruins podem ensinar aos seres humanos. Aí cabe a quem decidir, muitas vezes é o ser humano. É quem está olhando. Ah, mas é porque... Olha, eu falo assim, o meu pai foi ensinado a acender o cigarro do avô dele, desde criança, a comprar cigarro na venda. Ele tem pavor de cigarro. Ele nunca chegou a usar cigarro. Mas qual foi o exemplo que ele fez? Menino, vai comprar, vai acender, faz isso, faz aquilo. Olha como é que esse exemplo ensina. E aí você tem alguém que tu tá dentro da classe dos primários, ensinando na igreja, no caminho e tudo mais, e de repente a pessoa decide totalmente o contrário. Então não dá para responsabilizar, porque meu pai não deu exemplo, deu exemplo. Tanto o avô do meu pai deu um péssimo exemplo para ele ser um fumante, que ele não não quis, não aceitou. É aquela história do livre-arbítrio. A gente vai esbarrar em quem você quer se decidir, estar ao lado de Deus ou não. Como aqueles 10 espias, ao ver os outros 2, podia dizer assim, não, vamos conversar, vamos ficar aqui do lado deles. Você sabe qual é o maior exemplo que eu vejo nisso aí que você está dizendo? A própria figura de Lúcifer. Sim. Uma apostasia, né? Pois é, não havia mal, não havia 33%, mal, né? Não havia mal nenhum antes, não havia maldade, não havia nada disso. Ele era ali, servia a Deus no trono dele. E quando resolveu se rebelar, ainda levou uma terça parte com ele. Deus é culpado? Deus deu mau exemplo? Pois é. Né? Será que Deus não doutrinou o suficiente? Exatamente. Né? É como diz o Deuteronômio, tu inculcarás aos teus filhos sentado no caminho, ensinando. Pois é. Quando te assentares, quando te levantares, ensina a palavra de Deus aos teus filhos. Então Deus não ensinou a palavra, não teve caráter suficiente ilibado para mostrar para aquele anjo. Como se explicar? Não dá. Livre-arbítrio é algo muito sério. Que a Bíblia, muito sutil. Não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia. Você não encontra. Mas ela está intrínseca, ela está dentro de todo o contexto da Bíblia. Tá a liberdade para o ser humano. Sim. De servir a Deus ou não. Então, a lição ela coloca para que nós sejamos exemplos de luz e sal. Vou pegar aqui um paralelo com o Novo Testamento. Nós sejamos aqui... Qual é o impacto do nosso exemplo nisso, né? Como ele coloca, quais são os desafios, as oportunidades nesse processo? Qual a dificuldade que existe em passar o bastão? Várias dificuldades há em passar o bastão. E a principal que eu colocaria é a do livre-arbítrio. Mas tenhamos fé em Deus que, a despeito da tortuosidade do nosso exemplo, que obviamente a gente vai dizer aqui, dê bom exemplo, né? Vamos ser bom líder. A gente está estudando para isso aqui, né? Ser fiel, pregar a palavra, ser corajoso, dar o bom exemplo. Estou aqui bem didático, bem pedagógico. Sim. Mas talvez o meu exemplo possa tropeçar em alguma coisa. Não necessariamente isso vai... Eu não quero que a culpa ela me abrace ao ponto de me fazer desistir. Porque eu tenho que lembrar que quem muitas vezes olha pode ser ensinado por afeição ou pode ser ensinado por contradição. Até porque nós não somos perfeitos. Então a gente... dá o exemplo na medida também da nossa realidade. Tem isso daí. Acho que é por isso que a lição, né, ela aborda na parte de quinta-feira, né? Isso. Ela aborda... Quem é o grande, né? Ela diz transformados pela contemplação, né? É o verdadeiro herói, né? É o verdadeiro exemplo para todos nós. É aquele que você pode mirar e não vai se decepcionar. Mas o que eu mais acho interessante é que ele, sendo perfeito como ele é, sendo Deus como ele é, ele foi, como tem lá, qual é aquela passagem que diz que ele foi experimentado, é um sacerdote experimentado
na dor e no sofrimento humano. Eu acho que eu tenho essa passagem. Hebreus 4,15, eu acho que é Hebreus 4,15. Eu acho que é isso, exatamente, Hebreus 4,15. Né? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer nas nossas fraquezas, mas um que como um de nós conhece as nossas fraquezas. Durante a vida terrena dele, Jesus suportou sofrimento físico, emocional e espiritual. Físico, ele experimentou fome, cansaço, extrema dor, a própria dor da crucifixão. O sofrimento emocional, ele sentia tristeza, como ele chorou com a morte de Lázaro. Quando ele foi rejeitado, ele teve angústia, ele sentiu a dor da traição, né? Sofrimento espiritual lá no Getsemane, quando ele faz aquela entrega ao Pai, né? E ele sabe que ia ter que experimentar o peso do pecado sobre ele. Então, a gente tem um Deus que entende a nossa natureza. Isso é confortante, sabia? Uhum. Porque, embora Jesus não tenha sido infectado pelo pecado na sua natureza humana, ele só foi afetado. Uhum. Né? E por ele ter sido afetado, ele entende quando a gente fraqueja, ele entende quando a gente duvida. Ele não está preocupado de fazer cobranças assim. Às vezes eu acho que nós é que fazemos essa cobrança extrema. Né? Porque o que ele diz? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu alivio vocês. Né? Eu vou aliviar vocês. Aí vem aquela questão, né? Para eu ir, eu preciso acreditar, eu preciso confiar que ele vai cumprir isso aí em mim. Então, assim, eu achei assim formidável, depois de tudo, de falar de dois seres humanos, a lição nos apresentar Cristo como... Para que a gente não se entristeça, né? A gente olha assim, o Caleb e o Josué e diga, puxa, eu estou tão distante de tudo isso, né? Estou tão longe de tudo isso. Mas aí a lição vem, coloca Jesus Cristo na nossa frente, né? E a gente não sente essa cobrança, porque a gente sabe que Ele é Deus, né? E Ele é um Deus misericordioso, gracioso e bom. A grande verdade é que se a gente não for para a eternidade, é por causa da gente mesmo, foi a gente que decidiu não confiar. Uhum. Porque Ele fez tudo. Ele fez tudo e o necessário para que a gente pudesse chegar lá, né? Aí Ele pede, a lição diz que Ele diz assim, nessa parte 8, né? Na questão de Romanos 8. 12, né? Quais são as duas forças diferentes que influenciam nossa vida? Como podemos ter certeza de que estamos focando na coisa certa? Aí eu consegui perceber na questão dois pontos. Conformar-se com esse mundo, né, que está lá em Romanos 12, 1, 2, e o ser transformado pela renovação da mente. São duas questões. Para a gente não perder o foco da nossa Romanos jornada. 12, 2 diz assim, não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Aí essa conformidade com o mundo não é a questão assim de... nós estamos num mundo de pecado mesmo, se conformar com a situação. Não é essa a questão da conformidade com o mundo. É não assimilar as coisas do mundo, né? Em outras versões diz assim, não se amoldem, né? Não se amoldar, exatamente, a situação. Você vê assim, hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão da justiça no Brasil, né? E a pessoa disse, mas você questiona muito a questão da justiça no Brasil, né? O sistema judiciário brasileiro e tudo. Eu acho assim, que uma pessoa de bom senso, ela olha a situação como está hoje, ela não pode achar que isso está normal. Tem muita coisa fora do trilho que está acontecendo. Então, assim, você achar que porque são autoridades... E tem aquele verso, toda autoridade é constituída por Deus. Você se conforma, você se aceitar como se aquilo está normal e usar aquilo ali como parâmetro para o seu critério de justiça, entendeu? Eu não penso assim. Eu acho assim que como cristã, eu tenho que ter minha capacidade de leitura, de ver o que é que está acontecendo e eu dizer isso não está certo. Porque eu não posso achar que é normal roubar, mentir,
trair, enganar, né? Cobiçar. Eu não posso achar que isso é normal. Então, onde a lei estiver batendo e estiver indo aí, eu não posso relativizar. Porque a palavra de Deus, ela diz, não roube, não mate, não minta, né? Então, assim, as concessões podem fazer com que a gente se amolde a esse mundo. E a gente precisa ter percepção com relação a isso daí, né? E isso está muito além de questão de ideologia, por causa de esquerda, por causa de direita, não tem nada a ver. É você ver o caminho da justiça, o que é que a palavra de Deus te orienta como cristão a viver nesse mundo, a conviver com tudo isso e você não se emoldurar aos valores desse mundo. O mundo transforma de fora para dentro, o espírito transforma de dentro para fora. A lição diz assim, ó, para combater essa influência, o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. Eu me lembrei, quando eu vi aqui, no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, quando Jesus diz assim, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus disse para os seus discípulos o seguinte, ó, vocês vão testemunhar, mas vocês só vão conseguir depois que vocês receberem um poder que vai descer, e esse poder que vai dar habilidade. Vai dar habilidade, vai dar capacidade de vocês conseguirem fazer ser parecidos comigo. Exatamente. Eu vou colocar... Como você vê, a importância da gente entender o papel do Espírito Santo na vida da gente, exatamente, especialmente hoje. De nos ajudar, de nos sustentar, de nos confortar, de nos fortalecer. E aqui dizendo assim, nos instruir. A gente não está querendo falar que o Espírito Santo vai ficar dentro e eu vou falar em línguas. Não é isso. Né? A gente está dizendo essa habilidade de testemunhar. É assim, ó, tu pode muito bem ter uma roupa longa, um cabelo longo, ou uma fala mansa, mas numa fechada no sinal, você perdeu o controle. Então, por isso que eu tô dizendo que o Espírito, ele muda de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tu pode não comer carne, tu pode não tomar determinado tipo de bebida, alcoólica ou não alcoólica, nem refrigerante, nem café, nem nada. Mas, na hora que for fechar um negócio e tu for botar lá na nota que é 10 mil e tu vende o negócio por 5, você pode perder o controle de botar os 10 mil para você ganhar 5 mil facilmente. Verdade. Então, o que o Espírito Santo vai mudar? Se ele mudar a tua roupa, tá bom, beleza. Vai ser interessante. Se ele mudar o brinco, ou usar brinco ou não usar brinco, você sente tão pequeno. Isso é só exteriorização. Essa exteriorização. Se a forma como come. Se o Espírito Santo, que ele tem essa capacidade de mudar a nossa mentalidade. Beleza. Você chegou num estágio aí já bem amadurecido. Mas ele vai mudar a forma como eu me relaciono com a minha esposa, a forma como eu faço a minha relação sexual. Ele vai mudar a forma como eu olho a minha esposa. Ele vai mudar a forma como eu me relaciono com o meu chefe, com o meu subordinado. Então, é essa habilidade de testemunhar que vem de dentro. Não se amoldem aos costumes do mundo. Vocês estão vendo como é que o mundo faz? O mundo troca de esposa como quem troca de roupa, o mundo troca de marido como quem troca de roupa, o mundo se expõe em vídeos, em pornografia, o mundo se expõe em sexualidade banal, barata, o mundo se vende. Não se amoldem ao mundo, vocês não são do mundo. Vocês têm que se amoldar com as coisas que são do alto. O apóstolo Paulo diz lá na frente assim, pensem no alto, vivam pro alto, nas coisas que são elevadas, celestiais. Eu acho fantástico isso daí, porque a renovação e a estrutura da mente. Não é o falar em línguas. A gente pode até um dia depois falar sobre essa questão de falar em línguas. Não vem ao caso da lição. Não é que o Espírito vai me dar essa capacidade. Ele pode até dar. Mas não é essa a prioridade. E nem o tamanho da roupa ou do cabelo ou o que eu como faço. Mas é me dar um comportamento cristão, uma estrutura cristã, uma mentalidade cristã. De eu entender que mais importante do que a minha vontade é a vontade de Deus. E muitas vezes eu vou ter que, como eu conversava hoje, eu vou ter que botar o joelho no chão e dizer assim, Senhor, eu não queria fazer isso, eu não queria guardar o sábado. Porque eu não entendo, eu acho que isso é banal e tal. Pra mim não é racional guardar o sábado. Eu vou parar, eu podia estar trabalhando, eu podia estar ganhando dinheiro, eu podia estar fazendo um monte de coisa. Mas o Senhor disse que isso é importante na tua palavra.
É algo que o Senhor falou que na Bíblia tá claro. Eu entendi isso. Eu não concordo. Mas eu vou fazer porque o Senhor diz, assim diz o Senhor. A tua vontade, ela é soberana à minha vontade. Eu não queria ter só um marido ou só uma mulher. Eu não queria ter que separar uma parte do meu dinheiro. Eu queria fazer do meu jeito, organizar a vida do meu jeito, ter um casamento aberto. Não, mas o Senhor disse de uma forma padrão para eu viver. Ele me orientou. Verdade. E aí é onde eu vou colocar a vontade dele acima da minha vontade. Verdade. Então, eu vou fazer aqui minhas considerações finais para poder passar para o William, né? Eu tô então, aqui ainda com conversa pensando aqui um engatilhada. pouquinho em Romanos 12, 1-2, a gente vê duas forças espirituais que influenciam nossa vida, a conformidade com o mundo e a transformação pela renovação da mente. Essas forças estão em constante tensão e a escolha entre elas molda nosso caráter, decisões e propósitos. O que é o conformar-se com o mundo? Representa pressão para adotar os valores, padrões e comportamento da cultura secular. É uma forma de viver baseada em aparência, egoísmo, imediatismo e relativismo moral. Essa força nos molda de fora para dentro, né? Tentando nos encaixar em um molde que não reflete a vontade de Deus. A outra força seria transformar-se pela renovação da mente. É um processo espiritual que começa de dentro para fora, operado pelo Espírito Santo. Envolve uma mudança de mentalidade, valores e prioridades, alinhando-os com a verdade de Deus. Essa transformação nos capacita a discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém, Senhor. Eu vou para o texto de Hebreus 4,16 e diz assim, portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Amém. Sendo bem, assim, prático e bem humano para você, se achegue a Jesus. Mas literalmente. Bote uma cadeira. Ore do lado da cadeira e peça para Jesus sentar. Pode ser até um pouco infantil isso que eu estou dizendo. Mas ele precisa ser alguém pessoal e literal na nossa vida antes que seja o nosso último e único recurso. Né? Que nós às vezes só vamos torná-lo literal e pessoal quando ele é o último recurso. Quando acabou o dinheiro, acabou a família, acabou saúde... Aí Deus ficou uma pessoa, agora Deus é uma pessoa literal. Quando ele já estava lá em todo momento. Quando eu dormia, quando eu tomava banho, quando eu me acordava, quando eu vestia a roupa, quando eu estava no hospital, quando eu voltava, quando eu estava com o paciente, quando a pessoa morria, quando o paciente morria. Ele estava lá. A Bíblia diz, se achegue a Jesus. Ele pode. Pode o quê? Te livrar do câncer? Pode. Pode não te livrar? Pode também. Ele pode. Ele pode pagar essa tua dívida, te ajudar financeiramente? Pode. Pode. Não pode também? Pode. Não sei o que ele vai fazer. Só estou dizendo que se achegar a Jesus de uma forma que o nosso relacionamento com Deus deixe de ser muito essa nossa teoria e passe a uma experiência de fé, de sangue, de choro, de lágrimas. De eu dizer, Senhor, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a não tropeçar mais onde eu estou tropeçando, me ajuda a ser um cristão de verdade, a não ter mais raiva do meu irmão, porque eu tenho muita raiva do meu irmão, ajuda a não desejar mais o mal para o outro, a ser mais honesto, a ser um marido melhor, então um filho melhor, em todos os aspectos. Se acheguemos ao trono de graça, há recurso nas mãos de Deus para nos ajudar em todos os momentos de necessidade. Verdade. E Ele vai nos ajudar. Eu tenho fé em Deus que Ele vai nos ajudar, porque Ele já tem ajudado. Não busquemos Ele pelo que Ele pode fazer, busquemos por quem Ele é. É a grande mensagem que eu quero deixar para sermos gigantes da fé. Preguemos a palavra, sejamos fiéis, sejamos corajosos, possamos dar o exemplo. E esse exemplo só vai vir quando eu estiver bem pertinho de Jesus, minha chegada a Jesus, que eu vou conseguir imitar Ele pelos nossos neurônios espelhos, né? Somos contemplados face a face. Vamos orar ao Senhor, espero que você se achegue a Jesus. Se tiver uma cadeira aí, coloque aí do seu lado, vazia. Vamos orar, pedir para que Deus possa sentar do seu lado. Bondoso Deus, bondoso Pai, obrigado pelo estudo que o Senhor conduziu. Obrigado por esse amigo, essa amiga, esse filho, essa filha do Senhor, independente da idade, de onde está, com quem está, qual problema está sentindo.
Pedimos que a tua presença possa ser sentida com essa pessoa agora. Que o Senhor possa se achegar, o Senhor possa sentar, o Senhor possa ser bem recebido nesse lar, possa tirar todas as influências do inimigo, possa também tirar todas as influências de pessoas mal intencionadas e, acima de tudo, o Senhor possa se tornar alguém real, alguém pessoal, alguém intransferível, alguém que realmente pode dividir a vida, as coisas mais simples, as coisas mais complexas, as coisas mais difíceis. Que a gente entenda de uma forma bem clara, bem prática, bem cotidiana mesmo, Senhor. Que o Senhor é o nosso recurso principal, tanto no momento de alegria como no momento de necessidade. Não possamos te buscar apenas quando acabar as nossas forças aqui na terra, mas que, a despeito do que estamos passando, possamos ter o Senhor no curso da nossa vida e dizermos como Moisés: se o Senhor não for conosco, a gente também não vai. A gente dizer como Josué: eu e a minha casa serve ao Senhor. A gente dizer como Caleb: tão certo como o Senhor prometeu, o Senhor também nos manteve vivos, o Senhor que nos mantém vivo. Então, continue com esse ministério, continue com essas pessoas que estão nos ouvindo, continue com a nossa equipe, abençoe a equipe da câmera, da técnica, do Flauber, a família, todos nós possamos estar envolvidos pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.